Shabbat Shalom. No vídeo anterior, eu falei para vocês sobre o caminho, verdade e a vida, né? Não planejei, tá? Quero que vocês entendam que esses vídeos eu faço completamente dirigido pelo Espírito Santo. Eu não tenho consistência no meu canal, é só quando, assim, às vezes eu gravo vídeo e não coloco porque eu desabafo muito nos vídeos e tô aprendendo que se eu desabafar muito nos vídeos, eu não vou poder frequentar as igrejas que eu frequento e conversar com as pessoas que eu converso. Então eu quero que você entenda que eu tô amadurecendo, que eu tô no caminho, que eu tô aprendendo com o Espírito Santo, como conviver com as pessoas, como fazer igual Paulo. A gente está estudando as cartas de Paulo na nossa escola dominical. E, enfim, a minha caminhada com Cristo, que tem 33 anos, ela é igual à sua. Você está sempre aprendendo e entendendo mais de Deus e fazendo mais a vontade do Senhor. E quanto mais tempo eu gasto com Deus, nessas décadas com Deus, com Jesus, mais eu entendo como que é difícil discernir qual é a vontade do Senhor, saber qual é a vontade do Senhor para cada hora. Se eu quero o dom de profecia, que hora que eu vou ser a profeta? Se eu quero conviver bem com a igreja, estar ligado com a igreja, ser membro da igreja, voltar para a igreja oficialmente, como é que eu vou conviver com os meus irmãos? Que cada um está num estágio, cada um está na sua caminhada, mas a gente está debaixo do mesmo teto, da mesma igreja, recebendo a mesma palavra. Então, cada um está ali na sua luta com Deus. E como eu devo me portar com isso, entendeu? Como eu devo me comportar, como que eu devo ser membro, somos membros uns dos outros, enfim. Eu estou crescendo, entendeu? Então, no meu canal, duas coisas que eu quero te avisar. Você nunca vai ver monetização. Então você pode pegar aí, fazer uma playlist aí e deixar tocar tudo, porque da minha parte não vai ter propaganda para te interromper. Enfim, hoje eu quero estudar Romanos 10, que fala sobre duas coisas importantes, a justiça e a fé. A justiça, quando você crê que Jesus foi enviado pelo Senhor, que ele morreu, que ele ressuscitou dos mortos, para trazer a salvação à humanidade, tanto o judeu quanto o grego, não há diferença. E a fé, porque você crê em tudo isso. Então é isso, é a justiça e a fé. Vamos lá. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Esse é o título desse capítulo 10 de Romanos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, oh meu Deus, é porque eu detesto essas bíblias com erro de pontuação em português e erro de gramática. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação. Porque lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas, não é? Não é isso que está lá em Deuteronômio, eu acho? O homem que viver, né, cumprindo essa lei, ele viverá por essa justiça, né, ao cumprimento dessa lei. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar, a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Tem uma música muito famosa do Katz, eu esqueci, Katz, o nome dele, que karoveleha hadava meod leshifteha ulevraha la soto, que fala exatamente isso. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos.
A palavra não está longe, gente. Ela não está lá no alto, que alguém tem que ir lá em cima, e nem está lá embaixo, no fundo do abismo, para alguém ter que ir lá naquelas lavas do interior da terra. A palavra está muito perto de você. Que caroveleha dava meor, veshiveha ulevraha la soto. Amém? Essa aí, é essa música linda, que se chama Kikarov. A palavra, mas que diz, Romanos 10:8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber. O Paulo está falando, essa é a palavra da fé que pregamos. Qual que é a palavra? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a tua justiça. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, eu te ensinei no outro vídeo, caminho, verdade e a vida. Anda no caminho com Jesus, no caminho de Jesus. Ele vai te revelar as verdades que você precisa saber da sua própria vida, as verdades do reino de Deus, para você ter vida eterna no porvir, né? Fora deste mundo, além deste mundo, e a vida em abundância enquanto você está neste mundo. Caminho, verdade e vida. E agora eu estou te ensinando justiça e fé. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não foi a promessa que Deus fez para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser pelo Deus de Abraão. Que coisa linda, né? Aí você tem Isaac, você tem Ismael, você tem gregos, você tem judeus, você tem romanos, né? Para quem essa carta foi escrita, tem todo mundo. Todo aquele que nele crê, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vem a parte bonita, gente. Tudo aqui é lindo, tudo aqui é lindo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como invocarão aquele em quem não creram? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele que não creram? Como vão crer se não ouvirem? Como vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Estou falando dos judeus. Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, dos profetas, né? E as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam. E fui manifestado aos que por mim não perguntavam, mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizendo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, tá falando várias coisas ao mesmo tempo, eu não sei nem qual é o foco desse vídeo, tá? E o Espírito Santo vai te iluminar, você que me ouve aí. Porque o que eu quero te dizer é o seguinte, você anda no caminho com Jesus, você ouve as verdades que o Espírito Santo te fala, você tem a vida em abundância, tem a vida eterna com Jesus no mundo vindouro. Mas te falta uma coisa, a fé e a justiça. A fé em crer que Jesus é o Filho de Deus, ressuscitou dos mortos. E a justiça, quando você proclama com a sua boca, é o que eu estou fazendo aqui nesse meu vídeo. Entendeu? Proclama com a sua boca. Então você tem que fazer uma confissão de fé em público, você tem que fazer parte da igreja. Você tem que se reunir com os irmãos, crescer na fé juntos, estudar as escrituras juntos. A gente vai ler ali em Romanos 12, seu sacrifício racional, seu culto racional, seu sacrifício agradável a Deus, que é apresentar os vossos corpos
como sacrifício, que é o vosso culto racional, fazer parte da igreja. Eu quero fazer parte da igreja, gente, eu quero voltar para a igreja. Então deixa eu te falar, eu tô fazendo de tudo para isso. Deixa eu te falar. Várias vezes na minha vida, ao longo da minha infância, eu tive contato com o evangelho. Eu achava que a primeira vez que eu entrei em contato com o evangelho, que quando a consciência caiu, foi ali com aquele missionário católico naquela igreja, naquela escola municipal, tá? Lá no meu primeira série, talvez, nem segunda série, era a primeira série, eu tinha 6 anos de idade. Quando ele desenhou, ele veio na escola, e ele é católico, tá? Missionário católico. E ele desenhou um homenzinho de pauzinho, de 2 bracinhos, de 2 perninhas. O semeador saiu a semear. Aquilo ali foi meu contato com o evangelho, que é consciência. Mas antes disso, e ao longo da minha infância, da minha casa, eu tive contato com o evangelho. Porque minha mãe cantava 2 músicas e eu nunca esqueço. Eu não aprendi isso na igreja, eu aprendi dentro de casa. Porque ela cantava. Quais são as músicas? Alma cansada, o seu lamento não resolverá. Oh, alma cansada, o seu lamento não resolverá. Essa aí, eu não aprendi ela muito. E a outra música que ela cantava é assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amigos, eu não aprendi isso na igreja, eu aprendi ouvindo minha mãe cantar isso dentro de casa. Então, é outra semente, ela é a semente que foi lançada antes do missionário católico. Então, hoje, eu com 53 anos, eu reconheço que o evangelho chegou à minha vida de formas diferentes, em várias. É porque quando você lança a semente na terra, você não abandona ela, você tem que cuidar, tem que aguar, tem que tirar os matinhos. Aí às vezes é você que cuida, às vezes é outra pessoa que entra e vai cuidando dessa semente que está lançada na vida das pessoas, na minha vida, na sua vida. Entendeu como funciona? A questão é, Jesus é o Filho de Deus, ele veio ao mundo, ele fez obras magníficas aqui, ele ensinou coisas tremendas a respeito de Deus, muito mais do que Moisés, ele construiu em cima do que Moisés ensinou, ele não foi o precursor, ele foi a consumação da obra de Deus na terra. E aí, quem crê nele, confessa com seus lábios, ele crê, ele tem a justiça, ele confessa, ele tem a fé. Então é a justiça e a fé. Caminho, verdade, vida, justiça e fé. Justiça porque você crê e a fé porque você proclama com os seus lábios, entendeu? E aí você vai crer naquilo que alguém pregou para você. E essa pessoa pregou para você porque ela foi enviada por Deus. A minha mãe, ela recebeu o evangelho, ela cantava essas músicas e ela colocou essa semente no meu coração. Talvez ela, com certeza, não queria me evangelizar, não era essa a intenção dela, mas ela estava cuidando da semente que lançaram dentro dela. Ela estava fazendo ali uma edificação da própria vida. E eu que estava perto, recebia unção. Eu recebia unção, porque tem poder no louvor. Então, o poder do Espírito Santo que estava no louvor de uma igreja que cantava aquilo congregacionalmente,
talvez não era uma cantora só que cantava, era uma igreja inteira que cantava aquelas músicas, entrou no coração da minha mãe e ela talvez não ficou na igreja, mas ela ficou com aquela semente dentro dela e aquela semente foi e se multiplicou dentro de mim, entendeu? Como que é complexo a coisa, e anos depois da minha vida, eu já tenho mais, pela iluminação, do desejo do meu coração, iluminação do Espírito Santo, eu quero participar da igreja, eu quero cuidar dessa semente e frutificar, e estou dando frutos aqui hoje. Aliás, muito obrigada, Senhor, pelos 229 do meu canal, assim, amo vocês demais, cada pessoa que me ouve, em russo, em hebraico, em inglês, whatever, entendeu? Eu sou grata à sua vida. A gente está aqui crescendo no Evangelho, isso que para mim é muito mais importante, o crescimento do caráter de Cristo dentro de mim, dentro de você, entendeu? Isso para mim é muito mais importante. Os demônios podem se submeter a mim, porque se submetem mesmo, de sinais e maravilhas, mas eu mais me alegro por ter meu nome no livro da vida. E é isso que eu quero passar para você nesse canal. Nosso nome tem que estar no livro da vida. A gente tem que se alegrar com isso. Se meu canal um dia vai ter várias pessoas, quantas pessoas o Senhor acrescentar cada dia, louva a Deus, entendeu? Porque quando Pedro pregava, quando Ananias e Safira morreram diante de Pedro, muita gente, o temor caiu, muita gente se convertia cada vez que Pedro abria a boca. Em cada pregação de Estevão, em cada pregação de Filipe, em cada pregação de Paulo, de Apolo, de Priscila, de Áquila, entendeu? De Febe, de tantos aqueles nomes ali que você vai ver na carta aos Romanos. Todas aquelas pessoas que tinham igrejas dentro de suas casas, o poder do Senhor estava ali, operando nos sinais e maravilhas para que as igrejas crescessem. E aí a gente lê essas cartas hoje, que Paulo escrevia para pessoas, e essas cartas são a direção da igreja atual, não é verdade? Então, esse é meu objetivo, explicar para vocês como que a semente caiu na minha terra, do meu coração, lá dentro da minha casa. Foi o primeiro contato com o evangelho, foi esses louvores que minha mãe cantava. Depois foi esse missionário lá na escola que eu estudava, quando eu tinha apenas 6 anos de idade, 6 para 7 anos. E é isso. E ela só veio a vingar mesmo com quase 21 anos. Mas ao longo da minha vida, essa terra foi adubada, ela foi remexida, foi aguada, de várias diferentes formas. Então, não se despreze. Porque eu não tenho seguidores, eu não tenho muita gente, eu não estou batizando ninguém. Mas você pode ser usado ao longo da sua vida, enquanto a consciência cresce em você. Até que você chega nesse ponto de que tudo que importa na sua vida, todos os recursos que Deus te deu, todos os documentos, todos os diplomas, tudo isso é para a honra e glória dele. É para que você espalhe essa semente aonde ele te enviar, com as pessoas que ele te enviar, na profissão, lá no país, na linguagem. Aleluia! Que você vai crescer tanto no conhecimento de Jesus, ele vai ser tão importante para você, que não é o casamento, nada te abala, nada te abala. Você vai conhecer Jesus, aleluias, intimamente, andar com o mestre, igual Eitan, lembrei do nome do cara, Eitan Katz, que canta essa música, que Karov Eleha Hadavar Meod, Shiveha Ulevraha La Soto. Aleluia! A salvação vem dos judeus, amigo. Nossa, eu agarro mesmo nos tzitzit deles, entendeu? Aleluia! Claro, no talit katan, no talit pequenininho, o talit grandão, igual, aleluia, aleluia. A mulher do fluxo de sangue, ela deve ter tocado no prayer shawl, né? No talit maior de Jesus. A salvação vem dos judeus. Ele falou isso lá no En Yaakov, no poço de Jacó, com a mulher samaritana. Você está certa, querida. A salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou em que os adoradores não vão ser aqueles que sobem a Jerusalém
e nem aqueles que vêm aqui no poço de Jacó, que é o seu pai, tá? Mas vai ser os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ô amigo, tudo que eu aprendo com judeu, em hebraico, línguas que o Senhor coloca, que eu tô querendo aprender, por exemplo, russo, eu quero aprender russo, Jesus me ajuda. Aprender a falar em hebraico de verdade, não só ler os textos, mas entender para falar fluentemente e ler fluentemente, sabe? Tudo isso é para uso do reino, para que o reino cresça, para que nesse canal meu, que nem eu entendo ele direito, é hebraico, é russo, é inglês, é português, vou explorar em espanhol também um pouquinho, mas deixa eu te falar, me usa, Senhor, eu quero ser um instrumento na tua mão, é só isso. Eu quero falar que o Senhor é Deus na minha vida, que os meus planos, às vezes, eles vão para um lado e o Senhor tira eu daquele caminho. Eu queria ter convertido ao judaísmo, eu queria e desejava muito, mas o Senhor tem um plano maior, que os planos do Senhor são maiores que os meus, entendeu? Eu queria, mas antes disso, o Senhor se revelou a mim em 1993. Profundamente, mudou minha vida. Mas antes disso, eu tive contato com a igreja evangélica quando eu tinha 16 para 17 anos. E a semente ali foi altamente cuidada. Mas antes disso, eu tive uma boa temporada na igreja católica. Era um grande conforto para a minha vida. Mas antes disso, eu tive o missionário católico que jogou aquele desenho no quadro. O semeador saiu a semear. Mas antes disso, a minha mãe cantava essas músicas. Da Assembleia de Deus, sei lá onde ela aprendeu essas músicas, alma cansada e alma cansada, o seu lamento, e aqui não resolverá, e a outra, ao findar o labor desta vida. Então esse aí foi o primeiro contato que eu tive com o Evangelho, essas duas músicas, e o resto foi crescimento que foi sendo acrescentado. E eu tô, Harataramachávia, aqui no monte, nesse Shabá, na véspera desse Shabá, na sexta-feira, dia 7 de agosto de 2026, para te dizer, amado, para te dizer, minha amiga, que o Senhor é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio nesse mundo, que Ele completou a obra que Moisés começou, que os profetas começaram, que Abraão começou, que o Senhor começou em Abraão, meu Deus do céu, que o Senhor começou no Jardim do Éden, quando Ele falou com Adão e Eva, depois da queda, a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente, do Satanás. A serpente vai ferir o calcanhar, mas a semente da mulher vai pisar na cabeça do Satanás. Aleluia. E é isso. Eu vim proclamar esses conhecimentos maravilhosos. Porque como que a gente vai viver nesse mundo, gente, sem conhecimento de Deus? Como que a gente vai andar nesse mundo, gente, sem entender o mundo espiritual? Porque esse mundo aqui é consequência do mundo espiritual. A sua vida é consequência da sua vida espiritual. A vida que você vive no mundo físico, ela é consequência da sua vida espiritual. E a sua vida espiritual é consequência do conhecimento que você tem de Deus. Errais porque não conheceis, porque vos falta conhecimento de Deus. Não é verdade? Então a gente erra muito na vida quando falta conhecimento. Os meus erros, quando eu cometi, falta de conhecimento de Deus. Porque conhecia, mas não conhecia totalmente. Conhecia, mas não conhecia profundamente. Até hoje eu erro, entendeu? Vim aqui no monte, antes de eu subir no monte, o Senhor falou aqui, sua motivação tá errada. Você pode parar de subir no monte aí e ficar falando que você quer voltar para os Estados Unidos, e ficar fazendo campanha e falar comigo que enquanto você estiver em Valadares, olha isso, gente, isso aqui há 1 hora atrás. Você tá achando que eu venho aqui e Deus não fica me corrigindo, não. 2 anos e 3 meses que eu tô aqui em Valadares, doida, eu não queria nem vir. Vim igual o Jonas na barriga do peixe. E só sei falar que eu vou voltar, que eu quero voltar. Eu só peço uma coisa só que eu peço a Deus. O Senhor virou e falou, minha filha, para de abrir a sua boca para pedir a mesma coisa que eu já entendi o desejo do seu coração. Eu já te conheço, Adriane. Agora passa aí no monte para falar
o que eu quero, para pedir para mim o desejo que está no meu coração, o desejo pelo qual eu fiz você sair da América, pelo qual eu te tirei da América. Passa a orar pelo que eu... Aí eu quebrantei, eu falei, pai, eu tô errada. Eu vou no monte, coloco os Estados Unidos no centro, e a tua vontade não é essa. A tua vontade é a minha Nínive, aleluia, aquela Nínive, oh, aleluia, que o Senhor, aleluia, tão poderosamente me tirou dos Estados Unidos, por aquelas pessoas, por amor à minha Nínive, oh, aleluia, Senhor, é para isso que eu tô aqui. Então nunca mais eu vou subir nesse monte aqui do Santo Agostinho, aqui em Valadares, para abrir essa boca e ficar aqui. Pai, me leva embora. Pai, abre a porta. Pai, faz isso, faz aquilo. Não, não. Eu vou, meu amado, cumprir o que o meu papai quer. Minha Nínive precisa converter. Minha Nínive precisa ter o conhecimento de Jesus. Precisa. Eu creio que eles já estão no caminho, na verdade, na vida. Eles precisam ter justiça e fé. Essa questão aqui do Romanos 10, sabe? Confessar com a sua boca. E justiça sabe, é confessar com a sua boca e crescer na comunidade, entendeu? Então é isso. Eu tô orando para que isso tudo seja, sabe, da mesma forma que a semente veio por duas músicas, depois veio por uma pregação, depois veio por uma convivência com gente evangélica numa escola presbiteriana, depois veio com conhecimento real do Espírito Santo vindo habitar dentro de mim. Quando eu estava ajudando a minha amiga, por compaixão a ela, que eu fui naquela igreja, foi o dia que o Senhor se revelou a mim, em 93, naquela igreja batista da Esplanada. E aí o resto, né, é a história, né, é a caminhada, né, é o processo de santificação, o processo de se alimentar da palavra, o processo de adequar a minha vida, os meus desejos ao que o Senhor quer, processo de obediência, processo de negar a mim mesma. E eu tô aqui, amada, 53 anos de idade, ainda crescendo, ainda aprendendo, ainda tendo que ajustar minhas motivações, ajustar os desejos do meu coração. Deus não está aqui para me servir. Deixa eu te falar, Deus não está aqui para te servir. Deus está aqui para ser servido por mim e por você. Os desejos, olha, tudo que Ele te dá é para a honra e glória do nome dEle. Se você pilota um avião, é para você carregar os servos dEle. Aleluia. É para que o evangelho cresça mais rapidamente. Aleluia. Tudo que Ele te dá. Tudo que Ele te dá é para a honra e glória do nome dEle. Minha cidadania, as línguas que eu falo, minha inteligência, a minha formação, a minha profissão, meu diploma, as portas que Ele abre para mim na América, tudo que Ele me dá, o green card, tudo que Ele me dá, tudo, a partir de tudo que Ele usa, é para glorificar o nome dEle na vida de cada pessoa, famosa, rica, é isso e aquilo, família simples, a minha família humilde, o que for. É para que o nome dEle seja glorificado na vida de cada pessoa, seja ela rica, pobre, do meu sangue ou não. Você, judeu que me escuta, que me ensinou tanta coisa, que eu aprendo com você até hoje, com os rabinos de Israel, com os rabinos, com os judeus dos Estados Unidos. Quantas pessoas me ensinam. O nome do Senhor é sempre glorificado. Adonai Hua Elohim em Od Milvado. Adonai Hua Elohim em Od Milvado. Só o Senhor é Deus e fora dele não há nada. Deuteronômio 4:35. Adonai Hua Elohim. Só ele, só o Senhor é Deus e fora dele não há nada, em Od Milvado. Eu aprendo isso com os judeus. Todo o resumo da minha vida é Deus. Deus somente é o Senhor. E Jesus é o Filho de Deus, gente. Para isso que eu estou nesse monte hoje, nessa véspera desse Shabá. Toda essa motivação da minha vida, da minha existência, deste canal do YouTube, desses vídeos que vocês estão assistindo, é para proclamar o nome do Altíssimo. Amém?
Então tá, meus amigos, um Shabbat Shalom maravilhoso, um Shabbat lindo, dia de descanso, dia de entender, dia de ler a palavra, dia de estudar, de meditar, porque a palavra, gente, ela é muito difícil de entender, só na revelação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Amém? Shalom, Shabbat Shalom, te amo demais, que o Senhor se revele a ti, que essa semente cresça e frutifique na sua vida. Amém. Shalom, Shabbat Shalom.